Olá, neste 16º sábado do tempo comum, iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: O Senhor falou na parábola anterior de quem não recebe a palavra de Deus, e agora fala de quem a recebe alterada, porque é típico do diabo misturar o erro com a verdade. Portanto, segue-se, ele lhes propôs outra parábola. Ele então nos apresenta as ciladas do diabo dizendo: E enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Com estas palavras faz-nos ver que o erro vem depois da verdade, algo demonstrado pela experiência. Assim, depois dos profetas vieram os falsos profetas, depois dos apóstolos, os falsos apóstolos, e depois de Cristo, o anticristo. Porque o diabo não faz nenhum esforço para tentar aqueles que não querem imitá-lo nem aqueles que não conseguem estabelecer os seus laços, porque ele viu que a semente dá frutos, às vezes até 100, às vezes até 60, e às vezes até tantos. 30. E que não pode arrebatar ou sufocar o que tem boas raízes, por isso usa outro engano, confundindo a própria semente e cobrindo as suas obras com cores e semelhanças que surpreendem quem se deixa enganar facilmente. É por isso que o Senhor não diz que semeia qualquer semente, mas o joio, que é muito semelhante, pelo menos visualmente, à semente do semeador. Tal é a malícia do diabo. Ele semeia quando as sementes já nasceram, para causar mais danos aos interesses do agricultor. Nas linhas seguintes ele descreve perfeitamente a trajetória dos hereges. E depois que o trigo cresceu e deu fruto, apareceu o joio. A princípio os hereges não mostram a cara, mas quando têm mais liberdade e alguns outros participam do seu erro, então derramam o seu veneno. Já São Jerônimo escreveu: propôs-lhes outra parábola, à maneira de um homem rico que serve diversas iguarias aos seus convidados, para que cada um coma a que melhor se adapta ao seu estômago. E ele não disse o outro, mas outro, porque se ele tivesse dito outro, não poderíamos esperar outro terço, e disse outro, para mostrar que muitos mais viriam a seguir. O significado da parábola é expresso pelo Senhor quando acrescenta: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente. Há ocasiões para fazer penitência, e somos aconselhados a não fazer com que nossos irmãos pereçam imediatamente, porque pode acontecer que alguém que hoje está manchado com algum dogma herético, amanhã se arrependa e comece a defender a verdade, para que, juntando o joio, não se arranque também o trigo. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!